Obrigada, Karine. Boa tarde novamente a todas as pessoas que vieram para a nossa terceira aula do curso de extensão Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas. Hoje é uma grande alegria receber no nosso curso, dar as boas-vindas ao meu querido amigo André Carone, professor da Universidade Federal de São Paulo. André é pesquisador do Freud, André tem um longo trabalho com traduções de diversos autores e autoras, mas muito especialmente do próprio Freud. É uma honra, uma alegria receber André aqui no nosso curso para nos apresentar uma aula com o título Freud Escritor. Quero apenas mencionar o título da tese de doutorado do André, que foi A Lucidez Imperfeita, ensaio sobre Freud como escritor, e dizer também que já tivemos a alegria de receber, né, um guia de estudos escrito pelo professor André Carone para o curso de filosofia da UFLA, na época em que ofertávamos também o curso na modalidade à distância. Esse curso está disponível, esse guia, né, melhor dizendo, está disponível na nossa biblioteca. Recomendo demais a leitura, sempre recomendo a leitura desse guia para meus alunos e alunas da disciplina Filosofia e Psicanálise, que é uma disciplina obrigatória aqui no curso de graduação em Filosofia da UFLA. André, uma alegria lhe receber. Muito obrigada por vir compartilhar essa sua pesquisa com a gente aqui. A palavra é sua. Muito obrigado, Leia. Boa tarde a todos, a todas e todes que estão presentes aqui nessa aula. Enfim, fico muito contente de poder participar dessa atividade. Eu tenho uma estima muito grande pela UFLA, né, especialmente pelo Departamento de Filosofia, né, pelo trabalho da professora Leia, sobretudo, mas também pelo trabalho de vários outros colegas dela que já passaram pelo Departamento de Filosofia e que ainda estão lá, né? E, bom, eu fui convidado para fazer uma exposição sobre enfim, sobre as características, né, de Freud como escritor, e eu escolhi para fazer essa exposição, né, restringir o meu comentário e a minha análise a um único texto do Freud, né? Quer dizer, no lugar de fazer uma série de considerações gerais sobre questões estilísticas, sobre o uso de metáforas, sobre influências literárias, sobre referências que o Freud faz à literatura e outros tantos temas que estão vinculados, né, a essa discussão e que possuem todos eles a sua relevância. Eu optei, em vez disso, né, por selecionar um único texto do Freud que eu vou expor, vou resumir aqui para vocês, né, em linhas gerais, para depois tentar destacar, a partir da composição desse texto, né, algumas características que discernem e que singularizam, né, o trabalho de escrita que o Freud realiza, né? E aí, a partir dessa caracterização, eu vou tentar indicar por que essas qualidades, né, ou mais precisamente, por que essas características da escrita do Freud são efetivamente relevantes para o pensamento dele, né, sobretudo, né, para o tipo de sistema teórico que ele elabora, e para a psicanálise de modo geral. Tá? O texto que eu escolhi
para discutir com vocês aqui se chama Sobre Lembranças Encobridoras. Eu traduzi esse texto para o português há alguns anos, né, e para uma revista aqui da Unifesp, da universidade onde eu leciono, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês aí esse arquivo, não sei se vocês tiveram acesso, e eu considero que esse texto fornece um material muito, muito rico para essa discussão, né? Por quê, né? Por que eu escolhi esse texto, né? Em primeiro lugar, porque esse texto é considerado, né, por vários autores, né, como uma composição, quase que como uma composição literária do Freud, embora ela não seja efetivamente, né? Inclusive, em alguns volumes temáticos, né, traduzidos para outras línguas, né, não para o português, mas para outras línguas, como, por exemplo, o inglês, esse texto está ao lado de outros trabalhos do Freud, por exemplo, sobre o Leonardo da Vinci, textos, enfim, sobre o incômodo, sobre o infamiliar, né, o Das Unheimliche, e outros textos, enfim, de cunho, enfim, outros textos nos quais a conexão com a literatura aparece de maneira muito explícita, né? Mas, além disso, há uma outra questão que me parece muito relevante aqui, né? Nós sabemos que na segunda metade da década de 1890, né, o Freud começa, né, ele começa a elaborar, né, a noção de fantasia, né, como uma noção relevante para a compreensão do que é a vida psíquica de maneira mais abrangente, né? E essa formação inicial, né, da noção de fantasia passa pelo abandono, né? Ela tem como ponto de partida, né, o abandono da chamada teoria da sedução, né? A teoria da sedução é um termo, enfim, é um termo que se tornou célebre na história da psicanálise e nas historiografias a respeito do pensamento do próprio Freud, mas é um termo que ele não utiliza em momento algum, né? Enfim, é um termo que se tornou célebre pela mão de outros autores que não o próprio Freud. A exemplo do termo, da expressão segunda tópica também, que o Freud também não utiliza, né? Mas isso, enfim, essa é uma ocorrência que só vai surgir muitos anos depois na obra dele. Pois bem, até um certo período, até um certo momento, né, da sua teorização, especialmente da época em que Freud lidava com a investigação a respeito da histeria, o Freud acreditava que as experiências traumáticas, né, das pacientes histéricas, sobretudo, né, correspondiam a uma ocorrência real, né, e que a causa originária dos sintomas histéricos seria, né, alguma espécie de atentado sexual cometido contra aquela pessoa na infância, né, ou por uma pessoa adulta, né, ou por um irmão mais velho, né, ou por alguma, enfim, ou por alguma outra pessoa que estivesse numa relação de, vamos dizer assim, desigualdade, né, com relação a essa criança, né?
Há um certo momento, né, isso nós sabemos mais pela correspondência do Freud do que propriamente pelos textos que ele escrevia à época, a uma certa altura ele se dá conta de que ele não pode confiar tão ingenuamente na palavra, né, dessas pacientes. Ou seja, ele não pode, não no sentido de que essas pacientes estivessem faltando com a verdade, né, não se trata disso, mas ele se apercebe do fato de que talvez aquilo que apareça como memória, né, para essas pessoas, né, muitas vezes reúnam, muitas vezes contenham elementos da fantasia, ou seja, que não existe, que não existiria um metro, não existiria uma medida adequada, né, que nos permitisse diferenciar, né, o que é memória, né, ou seja, o que é registro do fato, registro empírico das nossas experiências, da fantasia, né? E nesse texto, né, sobre lembranças encobridoras, o Freud vai lidar novamente com essa questão, né, e vai oferecer, de uma certa maneira, uma resposta para si próprio, né, uma resposta adequada à teoria que ele sustentou por vários anos, né, essa teoria da sedução, e que ao final ele se viu obrigado a abandonar, né? Além disso, né, há um outro passo muito importante que o Freud dá com a elaboração desse texto, que consiste na transposição do campo da psicopatologia ou do campo da investigação dos distúrbios ou das perturbações neuróticas ou nervosas, né, para o campo da normalidade, porque aqui ele vai examinar a função da memória tal como ela aparece para todas as pessoas consideradas normais, né, e ele vai sustentar a tese de que, na verdade, as distorções pelas quais a nossa memória passa, a nossa memória comum passa, né, estão sujeitas aos mesmos mecanismos que nós encontramos nas perturbações presentes na histeria, na neurose obsessiva, nas fobias e tantas outras. Então, esse é mais ou menos o contexto geral no qual esse texto vai ser elaborado, né? Ele foi publicado 3 semanas antes que a interpretação dos sonhos viesse a público. Então, é razoável supor que o Freud tivesse escrito esse texto, né, logo após o final da redação da interpretação dos sonhos e pouco antes da publicação efetiva do livro, que acontece em novembro de 1899. Né? Bom, eu gostaria aqui de fazer um resumo, né, do argumento que o Freud apresenta nesse texto, para depois ressaltar, né, alguns aspectos da sua composição e da sua estrutura retórica, né? Bom, o texto começa com alguns comentários, né, com algumas considerações a respeito do problema das recordações infantis, né? E logo no início, Freud assinala uma diferença que existiria entre aquilo que ele define como atitude psíquica do adulto e a atitude psíquica da criança diante da memória. Quer dizer, enquanto o adulto, né, tende a recordar e a gravar com facilidade aquilo que é mais importante, e ele descarta ou esquece aquilo que não possui relevância, né,
a atitude infantil diante da memória não, não, não segue esse padrão, né? E aqui surge uma questão um pouco delicada, quer dizer, todos nós sabemos que as nossas primeiras experiências, né, elas são decisivas e elas deixam traços marcantes na nossa memória, né? Justamente por serem experiências consideradas muito importantes, né? E, no entanto, né, nós esquecemos dessas lembranças, nós esquecemos, né, as nossas experiências, enfim, as experiências da primeira infância, as experiências de um período um pouco mais tardio da infância, elas estão quase sempre muito ausentes, né? Ou então elas são muito fragmentárias, ou então elas muitas vezes nos remetem, né, a cenas e episódios que aparentemente são desprovidos de qualquer relevância, né? Bom, além disso, deixa eu ver aqui só um instantinho, né? Além disso, existe uma outra questão aqui que o Freud ressalta, que é uma questão que é quase que uma questão cognitiva, né? Nós sabemos, né, pela nossa experiência, né, com crianças, pelo convívio com crianças, né, que uma criança de 3 anos de idade, né, ou eventualmente até um pouco menos, né, que ela não apenas possui uma memória muito boa, no sentido de que ela é capaz de se recordar com bastante precisão do que aconteceu com ela e de quais experiências ela teve no seu passado, né? Como, além disso, essa criança também é capaz de lidar, né, com situações que envolvem um grau relativamente elevado de complexidade, ou seja, a criança sabe lidar com situações que são complexas, não é? Quer dizer, nós percebemos isso com facilidade, por exemplo, quando nós vemos crianças dessa idade lidando com um jogo, por exemplo, não é? Então, como haveria aqui um paradoxo, quer dizer, como a função da memória está constituída na infância, não é? E, no entanto, as lembranças infantis praticamente desaparecem, né? O Freud, em seguida, vai citar a pesquisa de 2 autores franceses, né, 2 irmãos, né, chamados com o sobrenome Henry, né, que fizeram uma pesquisa de campo sobre lembranças infantis, né, e essa pesquisa realizada por esses autores, né, destaca que o ponto inicial das recordações infantis varia entre 2 e 7 anos de idade. E essa mesma pesquisa assinala também que quanto mais antiga for a primeira recordação, mais antigo o ponto em que a memória se organiza de modo contínuo. Segundo esses mesmos autores, geralmente a memória preserva aquelas cenas que foram as mais importantes. Bom, aqui há uma colocação importante que Freud vai incorporar, que diz respeito ao ponto de início ao ponto de início do registro, né, contínuo da memória. Quer dizer, para algumas pessoas, né, a memória se apresenta como uma sucessão de eventos contínuos e encadeados, né, e que podem ser situados e que podem ser localizados com bastante precisão no curso do tempo,
a partir de um determinado momento da infância. Isso varia, né? Enfim, isso varia de uma pessoa para outra, isso pode ocorrer, eu duvido muito que aconteça a partir dos 2 anos de idade, mas isso pode acontecer a partir dos 4, 5 anos de idade, ou eventualmente a partir dos 8, 9 anos de idade, né? Mas, assim, quanto mais antiga for a primeira recordação, a primeiríssima recordação que uma pessoa tem da sua própria vida infantil, né, mais cedo essa pessoa vai desenvolver, né, mais cedo vai se apresentar para ela a atividade da memória como uma atividade, como uma ação contínua, né. Bom, o Freud vai, por outro lado, contestar essa afirmação, né, de que a nossa memória infantil preserva cenas que foram importantes. E para contestar essa tese, né, o Freud utiliza até um exemplo que é oferecido por esses próprios autores, né, o caso de uma pessoa, né, justamente de um professor que tem uma recordação, né, de estar sentado, né, na mesa da cozinha diante de uma travessa de gelo, né, e que ele não se recorda mais nada, né. Mas, enfim, a mãe, né, dessa pessoa, desse professor, assinala que essa cena teria acontecido justamente no dia da morte da avó dessa criança. Ou seja, né, a memória se deslocou, né, do evento que seria traumático, que seria doloroso, para um evento indiferente aqui nesse caso, né? Bom, e aqui o Freud começa, a partir desse exemplo, e a partir de um outro exemplo também, de uma recordação, né, que surge nessa pesquisa que Freud cita, de uma criança que se recorda de estar passeando com outros adultos pelo campo, e ela arranca o galho de uma árvore, né, e uma pessoa adulta ajuda ela a cortar aquele galho, né? A partir dessas lembranças inócuas e isoladas da infância, o Freud começa a construir a tese de que essas lembranças, né, poderiam ser, essas recordações infantis aparentemente descontextualizadas, isoladas, poderiam ser tratadas como um quebra-cabeça que retrata, de fato, uma cena ou uma experiência mais importante, né? E aí o Freud aproveita e assinala, né, estabelece um paralelo com um outro texto que ele já havia escrito sobre um caso de paranoia, né, no qual uma paciente recitava nos seus delírios, né, longas passagens de um romance, passagens que eram, enfim, absolutamente desimportantes ou inteiramente secundárias com relação à composição do enredo, né? Mas que, ao confrontar, né, enfim, o histórico clínico dessa paciente com o conteúdo efetivo das ações que se passavam naquele romance, o Freud percebe uma absoluta correspondência, uma similaridade muito gritante, né, entre esses dois conteúdos, né? E aí ele destaca novamente, olha, aqui a recordação, quer dizer, houve um deslocamento, né, da, da intensidade, né, enfim, da recordação, né, de um elemento para o outro, de tal maneira enfim, de tal maneira que foi concedido um destaque a um elemento completamente secundário, né,
enquanto que o elemento central ficou em segundo plano, né? E o Freud estabelece aqui uma espécie de, o que seria uma espécie de relação complementar entre esse procedimento, né, entre esse evento e o que se passaria, né, na psicologia, vamos dizer assim, na psicologia normal, com as lembranças encobridoras, né? E aqui, essa investigação, essa relação complementar aqui é importante porque, porque a função da memória é algo universal, né? E a nossa memória, ela é lacunar, ela é incompleta, ela é muitas vezes equivocada, né? Em toda e qualquer situação, né? E não apenas nas situações, nos chamados quadros psicopatológicos, né? Então nós estamos falando aqui de um elemento que diz respeito à própria natureza das funções psíquicas e não apenas a investigação isolada da psicopatologia ou dos quadros clínicos que estão presentes nessas primeiras investigações psicanalíticas. Feitas essas considerações teóricas iniciais, né, que estão presentes na primeira parte do texto do Freud, ele anuncia que vai abordar um exemplo específico com maior profundidade, né? E aí, em seguida, ele faz referência a um contato que ele teve com um interlocutor, um homem culto de 38 anos de idade, que, apesar das suas escolhas profissionais um pouco distantes da psicologia, havia preservado o seu interesse, né, por essas questões, né? E que já teria se tratado com ele, Freud, né, por conta de uma fobia, né? E esse interlocutor, né, faz um extenso relato para o Freud a respeito das suas recordações de infância, né? Ele relata que, em primeiro lugar, né, ele disporia de 3 tipos de recordações da infância. As primeiras recordações seriam aquelas provenientes das histórias que foram contadas pelos pais, né, que foram contadas diversas vezes, a um tal ponto que ele já não sabe mais discernir se a recordação que ele tem deriva da realidade dessa experiência ou da sequência, da longa sequência de oportunidades em que ele mesmo ouviu essa história da boca dos próprios pais. O segundo grupo de lembranças correspondem a incidentes que não correspondem a nenhuma recordação, isto é, incidentes que não estão conectados a nenhuma experiência definida. Ou seja, são recordações esparsas, isoladas da infância, que não podem ser situadas em um contexto mais definido. E um terceiro grupo, que no caso dele não é, no caso dessa pessoa que está fazendo o relato, não é propriamente um grupo, mas que é uma única cena, né? Que esse interlocutor diz que é uma cena longa que parece indiferente, a qual ele não é capaz de classificar, né? E aí o interlocutor vai relatar essa cena com detalhe, e eu vou aproveitar aqui para compartilhar o texto do relato. Peraí, pronto, tá aqui. Eu espero que vocês consigam visualizar bem aqui o texto. Eu vou fazer a leitura aqui. Esse é o interlocutor do Freud fazendo o relato. Permita-me que eu descreva essa cena para o senhor. Eu vejo um prado retangular com um ligeiro declive,
de vegetação verde e densa. Em meio à relva, várias flores amarelas, claramente o tão comum dente-de-leão. Na ponta mais alta do prado, uma casa de campo e duas mulheres que conversam com entusiasmo em frente à porta. A camponesa que usa um lenço sobre a cabeça e uma ama seca. 3 crianças estão brincando no prado, uma delas sou eu, entre 2 e 3 anos de idade. As duas outras, o primo, 1 ano mais velho, e a sua irmã, uma prima que tem quase a minha idade. Nós apanhamos as flores e cada um segura nas mãos as flores que recolheu. O ramo mais bonito está com a menina. Nós, os meninos, nos atiramos em cima dela como se tivéssemos combinados e arrancamos as suas flores. Ela sai chorando pelo prado e lá no alto recebe da camponesa uma fatia de pão preto, como uma consolação. Logo que acabamos de ver isso, nós atiramos as flores e também corremos até a casa para exigir o pão. Também recebemos o nosso, a camponesa serra a bengala com uma faca comprida. Na minha lembrança, o sabor é delicioso e aqui a cena se interrompe. Bom, o interlocutor do Freud coloca para si mesmo a seguinte questão: por que essa cena teria permanecido na memória? Né? Qual teria sido o valor dela? Né? Qual valor ela possuiria para que ela fosse registrada em prejuízo de uma série de outras experiências que ele teve na infância? Esse mesmo interlocutor relata também que, por exemplo, que o nascimento de uma irmã 1 ano e meio mais velha do que ele não deixou nenhum traço na sua memória, né? Ele relata também que ele abandonou a sua cidade natal, né? Uma cidade, enfim, uma cidade da região rural, no campo, né? Com 3 anos de idade, menos de 4 anos de idade completos, e que ele não tem na memória nenhum registro dessa separação, dessa despedida, né? Mas que, em contraponto, ele tem a lembrança da viagem do trem. Bom, o que teria acontecido, né? Por que essa memória teria sido selecionada em prejuízo de outras? O que faz dessa memória, o que torna essa memória tão especial? Bom, o Freud relata que ele faz uma única pergunta para esse interlocutor, e que essa pergunta que ele faz abre caminho para que ele praticamente encontre a resposta por sua própria conta, né? O Freud pergunta o seguinte: desde quando, né, aquela lembrança infantil ocupava o senhor? Ou seja, em qual momento, a partir de qual momento da sua vida, né, o senhor passou a ter essas lembranças, né? A partir de qual momento essas recordações começaram a surgir, né? E aí esse interlocutor vai remeter o surgimento dessa lembrança a duas ocasiões, né? A primeira vez que ele recordou essa cena foi aos 17 anos de idade, quando ele retornou à província onde ele havia nascido, né? Esse interlocutor morava em Viena, né? Ele retornou à província onde ele havia nascido e encontrou na casa da família de amigos uma jovem de 15 anos por quem ele se apaixonou. Ele ficou absorvido pela ideia de que poderia muito bem ter crescido no campo, né, e não ter ido morar na cidade, né, e ter sido feliz com aquela moça, né? Hoje, né, hoje, no tempo presente, né, ele encontra essa mesma moça na cidade grande e sente indiferença por ela, né? Ele remete também
essa recordação a uma segunda cena, né? A uma segunda ocasião, né? Aos 20 anos de idade, ele visita o tio, né, nessa mesma província e encontra sua prima, né? E ele diz ainda que o pai e o tio, né, queriam que ele mudasse a sua escolha de trabalho, né, e casasse com a prima para viver com ela longe da cidade grande, o que no final das contas não acabou acontecendo, né? Então nós temos aqui uma situação inusitada, né? Porque nós temos, vamos dizer, nós temos uma recordação enigmática, né, que demanda explicação, né? Mas para elucidar esse mistério, o Freud não se propõe a investigar o passado que antecedeu a cena rememorada, né? Ele vai investigar justamente o futuro, né? Ou seja, o futuro quer dizer o período posterior à vida dessa pessoa, né? Depois dos 4 anos de idade, né? Isso já é uma indicação bastante clara de que ele passou a perceber, né, a função da memória como sendo também uma função produtiva e não apenas uma função passiva ou de mero registro, né? Qual é a interpretação que o Freud vai apresentar a partir dos elementos, né, quer dizer, dos vários elementos, eu estou fazendo aqui um apanhado geral, dos vários elementos que esse interlocutor apresenta, né? O Freud vai assinalar que o amarelo intenso das flores que aparecem na fantasia, né, lembrando aqui, né, na cena original, você tem 3 crianças, né, uma menina, de uns 3 com aproximadamente 4 anos de idade, uma menina, né, e 2 meninos, né, colhendo flores em um prado, né, e o amarelo das flores é muito intenso, né. Bom, o Freud afirma que o amarelo intenso das flores proveio, na verdade, da fantasia de casamento com a moça da outra família. Ou seja, é como se o Freud tivesse, como se essa pessoa, esse interlocutor, tivesse projetado, né, o seu desejo, né, aos 17 anos de idade, de casar com uma moça que morava no campo, na cidade onde ele havia nascido, né, e com quem ele poderia ter vivido uma vida muito diferente da vida que ele vivia na cidade. É como se ele tivesse projetado esse desejo na lembrança infantil, né? E além disso, o Freud assinala também que o pão, né, que tem um sabor intenso na recordação, né, desse paciente, desse interlocutor, né, proveria da fantasia do encontro com o tio e com a sobrinha, 3 anos depois, aos 20 anos de idade, né, justamente porque essa era a questão central que se colocava nessa outra época da vida do interlocutor, o que ele ia fazer da sua vida, né? E como ele iria definir como ele iria definir a sua atividade de trabalho ou então o seu ganha-pão, né? Bom, a partir disso, coloca-se a seguinte questão: essa cena é autêntica ou ela não é autêntica, né? O Freud responde de maneira bastante categórica que sim, que essa cena é uma cena autêntica, né? Que ela foi, né, se tanto, né,
ela teria sido, se tanto, apenas cinzelada, né? Ou seja, o amarelo das flores teria adquirido uma intensidade um pouco, um pouco exacerbada, né? O sabor do pão também teria se destacado de maneira excessiva, né? Mas que a cena seria de fato, teria sido de fato uma cena real, né? E ele nota ainda, né, que por trás dessa cena inocente, né, estão figuradas duas forças vitais, a fome e o amor, né? A fome enfim, pela imagem do pão, né, que aparece no final daquela fantasia, né? E o amor, né, por conta da flor, né, por conta do anseio pelo casamento, né? E justamente porque esse ataque, né, enfim, esse ataque infantil que está retratado na lembrança, né, pode muito bem ser compreendido como um ato de defloração, né, porque trata-se de arrancar a flor de uma outra menina, né? E no final, enfim, ele faz de fato essa defesa da autenticidade, né? Ele defende a autenticidade da cena, né? E ao mesmo tempo ele defende também, né, que essa cena foi construída, ou que ela foi modelada, ou que ela foi arranjada, né, a partir de, de necessidades e interesses que só surgiram na vida psíquica, na vida desse indivíduo, desse interlocutor, num momento posterior à sua ocorrência. Então, por um lado, elas são autênticas, por um lado, elas são verdadeiras, e por outro lado, elas não são reais. Quer dizer, a memória contém elementos da fantasia porque ela é determinada também, né, pelo momento no qual aquela recordação surge para uma determinada pessoa, né? E com isso, né, o Freud começa, né, ele começa de fato aqui, né, a, a, a enfim, eu não saberia dizer se ele começa a expandir aqui a noção de trauma, né, ou se ele começa propriamente a diluir a noção de trauma psíquico, né? Mas o fato é que ele começa a fazer essa passagem, né, na qual a memória e a fantasia começam a interagir para formar alguma coisa que isso não é nem exclusivamente uma coisa e não é nem exclusivamente a outra, né? Bom, além disso tudo, né, existe um outro elemento que não é propriamente um elemento textual, né, que é decisivo mas que é decisivo para a compreensão desse texto, né? Toda essa investigação que o Freud empreende a respeito das lembranças desse interlocutor aparece no texto sob a forma do diálogo direto. Quer dizer, nós vemos ali o diálogo sendo reproduzido, né, de forma direta, né, com as falas, né, de cada uma das pessoas que participam do diálogo, né, do Freud, desse outro interlocutor, né. E, no entanto, né, pesquisas posteriores, pesquisas realizadas após a morte do Freud, né, revelaram que esse interlocutor que aparece no texto do Freud é ele mesmo. Ou seja,
que o Freud inventou, né, a forma do diálogo, né, para uma situação que, na verdade, não era uma situação de diálogo, porque ele fez todas essas descobertas, né, a partir de um trabalho de autoanálise, né, sem a presença de um outro, né, e como não havia a presença de um outro, né, não poderia haver, não poderia estar presente, não poderia estar presente a figura o emprego do diálogo, né? E esse recurso, enfim, eu quero frisar aqui que essa observação não diz respeito exclusivamente, não diz respeito às características textuais que estão presentes ali, mas diz respeito à composição do texto, né? Porque percebam o seguinte, né? Bom, o Freud está escrevendo um texto, né, no qual ele argumenta que não é possível discernir com segurança entre memória e fantasia. E o que ele faz? Ele elucida essa questão, né? E o que ele expõe para o seu leitor também é um relato no qual nós não podemos discernir entre o que é memória e o que é fantasia, né? Porque ele também se serve de um artifício, né, que acaba encobrindo a autenticidade daquilo mesmo que ele está falando, daquilo que ele mesmo relata, né? Então, por um lado, todas as descobertas que ele realizou nesse trabalho de autoanálise, nesse breve trabalho de autoanálise que ele relatou aqui, elas são de fato verdadeiras e correspondem à experiência que ele teve pessoalmente, né? Agora, ao mesmo tempo, elas também não correspondem porque elas não dizem respeito a um outro, né? E elas não poderiam jamais surgir sobre a forma do diálogo, né? Então, elas são verdadeiras e, ao mesmo tempo, elas também são encobridoras. Elas trazem essas duas faces da mesma moeda, né? E aqui é muito interessante notar que com isso, né, o Freud faz aquilo que normalmente um bom escritor, né, é capaz de fazer, né? Ele ajusta, né, a forma, né, ao conteúdo, né? Ele tenta encontrar uma forma que seja adequada e que faça justiça ao conteúdo que ele deseja apresentar, né? A forma não é um elemento indiferente da exposição, né? Ele não poderia ter escrito ou ter relatado, apresentado esse texto de uma outra maneira, né? E esse tema da fantasia e a relação entre a memória e a fantasia não poderiam ter surgido em um outro tipo de composição que não fosse esse, né? Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário muito específico sobre essa mesma passagem que eu já havia destacado para falar sobre a composição dos relatos nos casos do Freud, né? Eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Aqui, eu havia lido aqui para vocês o relato, né, desse interlocutor, que na verdade não é um interlocutor, porque ele é o próprio Freud, da sua lembrança infantil, né? E aqui ele diz, eu vou ler de novo, né? Eu vejo um prado retangular com um ligeiro declive de vegetação verde densa.
em meio à relva, várias flores amarelas, claramente o tão comum dente de leão. Na ponta mais alta do prado, uma casa de campo e duas mulheres que conversam com entusiasmo em frente à porta. A camponesa, que usa um lenço sobre a cabeça, e uma ama seca. 3 crianças estão brincando no prado, uma delas sou eu, entre 2 e 3 anos de idade. As duas outras, o primo 1 ano mais velho e sua irmã, uma prima que tem quase a minha idade. Nós apanhamos as flores amarelas e cada um segura nas mãos as flores que recolheu. O ramo mais bonito está com a menina. Nós, os meninos, nos atiramos em cima dela como se tivéssemos combinado e arrancamos as suas flores. Ela sai chorando pelo prado e lá no alto recebe da camponesa uma fatia de pão preto como consolação. Logo que acabamos de ver isso, nós atiramos as flores e também corremos até a casa para exigir o pão. Também recebemos o nosso, a camponesa serra a bengala com uma faca comprida. Na minha lembrança, o sabor do pão é delicioso e aqui a cena se interrompe. Bom, esse relato, ele parece muito coeso e muito objetivo, né? E, no entanto, nós sabemos pela própria análise que o Freud vai oferecer para esse relato que ele não é nem coeso nem objetivo, né? Ou melhor, que a coesão e a objetividade desse relato são, na verdade, produtos, né, da função da rememoração ou da função da memória, que não é uma função neutra, né? Mas, para além disso, eu queria indicar o seguinte. Bom, praticamente o texto todo do Freud vai girar em torno da elucidação desse breve trecho que eu reli aqui para vocês, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai desfiar ou vai puxar, né, dentro desse breve enredo, vários outros fios, né, vários outros enredos, né, como se ele tentasse desencavar outras histórias a partir desse pequeno relato, dessa pequena historieta que uma outra pessoa, né, pode ser um paciente, pode ser o próprio Freud, pode ser uma outra, enfim, pode ser apenas um interlocutor, esse primeiro relato inicial que é apresentado, né? Embora o relato seja objetivo, né, ou pareça ser objetivo, eu acho que é importante notar que não são estabelecidas relações causais, né? O único elemento que encadeia, né, as várias imagens que estão presentes nesse relato é a sucessão, né? As frases, na verdade, podem ser lidas quase que de maneira independente, né? Como se o texto pudesse começar em vários pontos diferentes, né? E por que isso é importante, né? Isso é importante porque o que o Freud faz aqui serve a um interesse teórico seu, né? Ele, para elucidar um enigma, né, ele precisa primeiro apresentar esse enigma como sendo um enigma, né? Então ele precisa fazer uma apresentação, né, que seja incompleta, né, que seja lacunar, né? Eu digo apresentação do relato do sonho, apresentação do relato do sintoma, apresentação de um ato falho, de um lapso ou de alguma outra coisa. Ele faz esse relato que é incompleto justamente para que ele possa, num momento seguinte, né, acrescentar outros elementos, estabelecer outras conexões e fazer com que aquele relato inicial tenha sentido efetivamente, né? Então, nós percebemos aqui na relação entre essa passagem e o restante do texto, nós percebemos essa conexão.
E para finalizar, né, apenas para fazer um único comentário de caráter mais geral sobre a escrita do Freud, o Freud estabelece lá no final da sua vida, lá no prefácio que ele escreveu para o Compêndio de Psicanálise, um texto que só foi publicado póstumamente, ele estabelece uma distinção entre dois estilos de exposição, um estilo genético e um estilo dogmático. O estilo dogmático, quer dizer, o dogmático não tem aqui nenhum valor pejorativo, mas o estilo dogmático obedece a uma ordem das razões, né? Ele é uma exposição lógica, né, que parte dos princípios mais gerais e alcança o particular, né? Enquanto que o estilo genético é um estilo que acompanha o desenvolvimento, que concede mais valor ao desenvolvimento de uma pesquisa ou ao desenvolvimento, aos passos sucessivos de uma investigação, do que ao seu resultado final, né? E ali naquele texto, quer dizer, o Freud escreve esse breve prefácio, em grande parte, para justificar o fato de que ali ele vai se servir de um procedimento dogmático, né? Bom, o Freud, de fato, ele dá preferência a esse tipo de exposição genética, né? E qual é a grande vantagem, né, para a psicanálise, bem compreendida, né, do emprego de um estilo genético? É que ele permite, né, ao Freud, né, compartilhar com o leitor, né, o processo das suas descobertas, né? E ao compartilhar esse processo, né, ele permite que nós tenhamos acesso, mais do que aos resultados objetivos e definidos da investigação psicanalítica, ao conhecimento daquilo que é a psicanálise como um procedimento, como um processo, né? E como uma atividade contínua de descoberta, né? E como uma atividade que muitas vezes pode ser considerada interminável. É isso, Leia. Encerro por aqui. Obrigado. Muito obrigada, André, por sua bela aula, grande contribuição para o nosso curso. Eu vou pedir a Karine, por favor, Karine, para você encerrar a gravação para passarmos para o debate.